Caros alunos e alunas, vamos dar continuidade ao slide de número 27, tratando sobre a teoria das penas e fazendo agora o apanhado acerca do cumprimento de regime em relação à progressão. Regime fechado, semiaberto e o regime aberto. Vamos entender cada uma dessas formas de cumprimento em relação à execução das penas. Primeiro, nós vamos ver como é que se dá o regime fechado de cumprimento das penas. Nós vimos que o sistema, ele vem da seguinte forma, copiado de sistema irlandês. Regime fechado, regime semiaberto e o regime aberto. Há uma progressão. Por quê? Porque o sujeito não vai ficar preso perpetuamente. Não existe, é vedado no Brasil. Portanto, há de haver a progressão de regime. E qual a forma que se estabeleceu para isso? Requisitos objetivos, trazidos no artigo 33, quantitativo de pena, porcentagem de pena cumprida, e haver o bom comportamento carcerário do indivíduo, para que ele possa vir a ter essa progressão de regime. O regime fechado, vamos a ele. Primeiro, a privação de liberdade é a forma de cumprimento de pena mais severa possível no Brasil. E esse regime de cumprimento de privação de liberdade poderá se dar, primeiramente, e o mais gravoso, em regime fechado, onde o sujeito fica submetido a um presídio de segurança máxima ou de segurança média. A questão de segurança máxima ou média é o quanto de obstáculos possam vir a existir para que o indivíduo possa vir a tentar empreender fuga. Quanto mais obstáculos, é dado uma classificação de presídio de segurança máxima, como são todos os presídios federais que existem no Brasil, como esse que você pode observar em Porto Velho. Nós vimos imagens no slide anterior, no começo dos slides, de Catanduvas, no Paraná, e estamos vendo aí em Porto Velho. O que é que diz o artigo 34 do Código Penal sobre o regime fechado? O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. Então, esse exame criminológico, vou falar mais à frente sobre ele no próximo slide, se dá para que haja uma individualização em relação à execução da pena. Todo preso ele tem uma ficha que vai seguir com ele enquanto ele estiver cumprindo pena. Todas as faltas graves, as faltas leves, as faltas médias serão anotadas. O quanto de pena, quais as características individuais, tudo que se refere à questão do cumprimento de sua pena, a execução da pena, será anotado. E esse exame criminológico, ele é realizado justamente para individualizar essa execução, saber quem é quem, a quem se pode dar determinados trabalhos, a quem pode ficar no serviço da biblioteca, quem pode ficar no serviço de jardinagem, de capina, quem poderá vir a ficar sujeito a trabalho, de questões de aptidões, questões de periculosidade, para não se colocar um determinado preso em um local, em um ambiente que tem outra facção criminosa, um sujeito que já foi policial, mas que foi preso, condenado, e aí ele não pode ficar junto de outros presos que ele já prendeu. Então, todas essas questões, elas devem ser verificadas, como o caso de um estuprador, de homossexuais. Esses devem ficar em alas separadas, para que haja individualização e que essa execução de pena, esse cumprimento de pena, seja um braço do Estado para favorecer ao sujeito na reabilitação e após a ressocialização do preso.
Parágrafo 1º. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. Então, o condenado é sujeito. Entenda a sujeição como uma obrigação. O preso, ele é sujeito ao trabalho, ele está obrigado a trabalhar. Se ele se recusa ao trabalho ofertado, será anotado na ficha dele como falta grave. O que não existe no Brasil é o quantitativo de oportunidades de trabalho nos presídios. Nós temos um IPPO 2 em Taitinga que tinha 1.200 presos com uma oferta de trabalho de 160 vagas. Porque o trabalho do preso é remunerado. Há benefícios a isso. O que não acontece é do preso ser forçado ao trabalho. Nenhum policial penal, agente penitenciário, vai chegar lá e açoitá-lo, vai empurrá-lo para que ele trabalhe. Mas o trabalho é uma obrigação. E ele tem que ficar isolado durante o repouso noturno. Isso é o que preconiza a lei, o isolamento durante o repouso noturno. Parágrafo 2º. O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. Então, nesse exame criminológico, nessa classificação, nessa individualização, é necessário verificar aptidões do indivíduo para uma colocação dentro da unidade prisional, para ser compatível com a execução da pena. O sujeito era médico, foi preso, condenado a uma pena alta, e você vai colocar ele lá para fazer a capina do presídio. Não há sentido. Certamente o local mais adequado seria, junto à enfermaria do presídio, algum local que possibilitasse a ele cumprir essa pena e sendo útil tanto à unidade prisional quanto a ele próprio, para que ele não fique com a mente vazia. Mente vazia é a oficina do cão, como diz popularmente. Parágrafo 3º. O trabalho externo é admissível no regime fechado, em serviços ou obras públicas. Somente é possível o trabalho do preso em obras públicas. Isso externamente. Se alguma empresa privada quiser se estabelecer dentro da unidade prisional, essa empresa privada pode. E aí o preso trabalha dentro da empresa privada, mas no presídio. Aqui no Ceará, quando houve a reforma do Estádio Castelão, se noticiou muito que 6 indivíduos que estavam cumprindo pena em regime fechado, eles estavam participando dessa reforma. O que dentro do sistema prisional é pífio. É absolutamente um pingo dentro do mar. Acaba sendo irrelevante esse quantitativo. Acaba uma massa de mão de obra que fica absolutamente obsoleta dentro das unidades prisionais. Exame criminológico. Disse aí no dispositivo que, ao iniciar o cumprimento da pena, há de se haver exame criminológico. Muito se discutia isso porque a lei antes possibilitava haver exame criminológico até para a progressão de regime. Toda vez que fosse haver uma progressão de regime, era necessário exame criminológico. Hoje em dia, não. Hoje em dia, basta o exame criminológico no início. Após, para a progressão, quem decide é o juiz. Pode o juiz determinar esse exame criminológico à medida que o juiz entender a necessidade. Então, a jurisprudência dos tribunais superiores. O juiz pode determinar a realização do exame criminológico, em decisão fundamentada, sempre que entender que as circunstâncias do caso concreto justificam a medida. A súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça.
admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Realizado por equipe multidisciplinar de peritos, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, educadores, normalmente o diretor da unidade prisional ou vice-diretor, que obrigatoriamente fazem entrevistas e exames no preso, os quais podem trazer inúmeros subsídios para que o juiz tome a decisão acertada, concedendo ou negando o benefício. Que benefício? Benefício possível: progressão de regime, livramento condicional. Então, benefícios que podem ser trazidos à unidade prisional. Quando você vê muitos motins, rebeliões, presos dizendo: eu já era para estar solto. Ele, na verdade, o que ele quer se expressar ali é que já deu tempo de ter um benefício e não está sendo lhe dado. E muito por conta de muitas varas de execução criminal no Brasil serem absolutamente inoperantes, não estarem de forma organizada gerindo essa execução da pena. E aí, em consequência, motins e rebeliões pelo país. Sobre o trabalho do preso. Artigo 31, agora da Lei de Execuções Penais, da LEP. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho, na medida de suas aptidões e capacidade. Então, quem tinha dúvida, não tem mais dúvida. A Lei de Execução Penal deixou expresso que o condenado à pena privativa de liberdade, ele é obrigado ao trabalho. Artigo 31, parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. O que é preso provisório? É aquele preso que não tem ainda sentença penal condenatória, ou seja, é um preso provisório, porque ele ainda está esperando ser julgado. Então, ele está lá por força de uma prisão preventiva, de uma prisão temporária. Ele está obrigado ao trabalho? Não está. Ele pode se recusar ao trabalho e isso não será considerado como falta grave por ele praticada. Artigo 32. Na atribuição, lembrando que é o artigo 32 da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 1984. Na atribuição do trabalho, deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Parágrafo 1º, deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem a expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Você coloca o indivíduo para fazer bola, passa lá 10 anos costurando bola. Aí, quando ele sai da unidade prisional, não tem nenhuma fábrica, nenhuma indústria, nada onde ele vá costurar bola. E aí? É uma mão de obra qualificada para um determinado fim que não tem oportunidade nenhuma de trabalho. Então, o que você tem que fazer dentro das unidades prisionais? Dar essa oportunidade, mais profissões, atividades, ofícios que, após o cumprimento da pena, quando eles estiverem em liberdade, eles tenham melhores condições de obter algum emprego, algum trabalho. Então, tem que ter projetos adequados para que, quando esse indivíduo retorne à liberdade, ele seja uma mão de obra aproveitada e não fique no crime, voltando para o mesmo local, para o mesmo ambiente do qual ele havia saído. O trabalho do preso, segundo o artigo 39 da LEP, será sempre remunerado 3/4 do salário mínimo, sendo-lhe garantido todos os benefícios da Previdência Social.
O artigo 29 da LEP não poderá ser inferior a 3/4 salário mínimo. A cada 3 dias de pena, um dia é remido, é descontado. 3/4 salário mínimo. Quando o sujeito ele obtém uma vaga de trabalho dentro da penitenciária, aquilo dali para ele é fundamental, é uma garantia de que ele vai ter uma remuneração, de que o tempo vai passar mais rápido, que ele vai poder ter uma circulação melhor dentro da unidade, vai poder ter mais acesso à administração carcerária, a que alguém veja como anda o processo dele, da execução penal, a dar um telefonema, a ter uma visita de um parente. São vários benefícios oficiais e não oficiais que o preso tem quando ele tem uma oportunidade de trabalho. O que acontece no Brasil é não haver esses projetos de forma adequada, de forma suficiente à grande massa carcerária. Uma empresa que se instala dentro de um presídio, a empresa está lá instalada, mas aí ela fica sendo boicotada e sendo visada por outras empresas que estão fora do presídio, tendo que ter mais encargos, pagar mais aos seus trabalhadores, e aí há uma questão política de não levar a sério e não ter tantas empresas assim dentro das unidades prisionais, o que é lastimável. Direitos do preso, o detento pode exercer trabalho remunerado e reservar o dinheiro recebido. Uma parcela acaba ficando depositada em caderneta de poupança para ser resgatada quando sair da prisão. A outra parte deve atender ressarcimento ao Estado de despesas realizadas com manutenção do condenado, indenização dos danos causados pelo crime e pequenas despesas pessoais e assistência familiar. Agora vamos para o regime semiaberto. O sujeito foi condenado e agora vai começar o cumprimento em regime semiaberto, em colônia agrícola ou industrial. Artigo 35 do Código Penal. Voltamos para o Código Penal. Aplica-se a norma do artigo 34 deste Código, caput, ao condenado que inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto. Então, o que ele está fazendo referência ao artigo 34 é sobre o exame criminológico que nós vimos há pouco, que deve ser realizado quando do início do cumprimento da pena em regime semiaberto. Parágrafo 1º. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Então, o que eu falei em relação ao regime fechado, sobre a obrigatoriedade do trabalho, falo novamente e serve para o regime semiaberto. O preso é obrigado ao trabalho. E aí, durante o dia, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, que é dentro da unidade onde ele esteja. Aqui no estado de Ceará, os presos que estão em regime semiaberto, eles estão colocados no IPPO-2, que não tem as adequadas condições para o regime semiaberto. Está um quebra-galho. Então, há necessidade de implementação de unidades específicas para o regime semiaberto, mas eles estão separados lá dos presos em regime fechado. Parágrafo 2º. O trabalho externo é admissível, coisa que lá no regime fechado nós vimos que não é admissível trabalho externo, a não ser que seja em obras públicas. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior. O preso, mediante autorização do juiz, ele pode frequentar curso supletivo, curso superior, mesmo que seja à noite, ele pode. Tem que ter autorização judicial, mas ele vai. Antigamente haviam as escoltas dos agentes penitenciários, hoje policiais penais, mas hoje, com as tornozeleiras eletrônicas, facilitou demais essa possibilidade deles trabalharem durante o dia, vão, aí no final da tarde voltam, ou trabalharem ou frequentarem curso profissionalizante, vão e voltam, tudo registrado, tudo anotado, com horário estipulado de entrada e de saída. No regime semiaberto, já pode. Por quê? Está progredindo.
já está começando a sua pena a ter um fim. Então, ele já vai se adequando ao ambiente extramuros. A lei do monitoramento eletrônico, o monitoramento eletrônico está previsto na Lei de Execução Penal, no artigo 146 da LEP. Nós encontramos a linha B, que diz o seguinte: o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica. Quando? Então, quando é que ele pode determinar essa monitoração eletrônica, que normalmente é feita através das tornozeleiras? Inciso 2, trouxe aqui os incisos mais importantes. 2, autorizar a saída temporária no regime semiaberto. Então, quando o preso for se ausentar da unidade, tiver algum tipo de saída, o juiz poderá definir essa fiscalização por meio do monitoramento eletrônico. Botar lá a tornozeleira nele. Inciso 4, determinar a prisão domiciliar. Se o sujeito tiver a possibilidade de ter esse benefício de prisão domiciliar, o juiz pode também determinar através do monitoramento eletrônico para se certificar, verificar que realmente ele está cumprindo a pena em casa. Que mesmo estando domiciliarmente em sua casa, ele está ali cumprindo pena porque ele está seguindo determinações judiciais e com limitação de liberdade. Artigo 146-C. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa, inciso 1, a regressão do regime, 2, a revogação da autorização de saída temporária e 6, a revogação da prisão domiciliar. Vocês podem notar aí a foto de um galo com a tornozeleira eletrônica. Mas, a partir do momento que há o rompimento do lacre da tornozeleira, e facilmente é detectado, porque é enviado um sinal, alguém colocou no galo aí essa tornozeleira eletrônica. Foi detectado e o juiz, certamente por ter sido descumprido o acordo, é uma traição ao juiz, o juiz determinará o retorno dele à situação anterior ou até uma situação pior, regredindo o regime, dependendo da situação, mas sempre ele será ouvido antes para que haja essa determinação. O preso vai ser ouvido antes. Essa foto inusitada foi realizada em plena Operação Lava Jato, no estopim da Operação Lava Jato, que era a senhora Neumann, em seu apartamento de 500 metros quadrados, confiscado pela justiça. Ela tirou várias fotos para a revista Veja com a tornozeleira eletrônica. Ela se achou muito bonita, a vaidade imperou e ela fez algumas fotos com tornozeleira. E aí passamos para o regime aberto. Vamos falar do regime aberto, que está estabelecido no Código Penal, no artigo 36. O sujeito já está para ir embora. Está pouco tempo para ser liberto. Então, vai ter o quê? Autodisciplina, senso de responsabilidade, ele vai ter a possibilidade de estar livre durante o dia, praticando atividades lícitas, e ele não quer perder esse benefício. Porque já que está faltando tão pouco para ser liberto, então eu vou cumprir aqui o tempinho que falta, e quando eu sair, saio livre. Não vou ficar foragido, não vou fugir. Um regime é mais brando, mais tranquilo, cumpro o que eu devo ao Estado, não preciso estar fugindo. Até porque esses indivíduos eles não têm muito canto para ir, eles têm só uma casa de um parente, a casa dele e acabou. O artigo 36 diz o seguinte: o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Parágrafo 1º. O condenado deverá
fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar cursos ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Então, ele fica final de semana e à noite, e nos dias de feriado. Sempre nessa casa que o governo teve a obrigação de construir dentro da zona urbana, para abrigar indivíduos que estão cumprindo pena, mas agora em regime aberto. E aí eles ficam lá, teoricamente, frequentando cursos, ouvindo palestras, mas com a restrição da liberdade. Parágrafo 2º. O condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou, se podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada. É um benefício muito grande estar em regime aberto. O sujeito está para se ausentar, está para ganhar liberdade. E você vê nessas imagens que foram mostradas algumas unidades bem protegidas. Essa proteção não é do preso para ele fugir. Ah, tá muito gradeado, tem muita grade para ele não fugir. Não é isso. Essas grades é para proteger os presos, para proteger os agentes. Às vezes o sujeito sai da unidade e ele se embriaga, consome droga, chega doidão e quer entrar na unidade. Vai agredir outro preso, vai agredir o agente penitenciário, hoje policial penal, vai agredir. Então, eles trancam ali para o sujeito embriagado que passou da hora, passou do horário, e ele não veio para ele nem entrar. Porque senão é tumulto, é confusão. E também a questão dos inimigos. A quantidade de inimigos que o sujeito tem, que ele ganhou no mundo do crime. Sabendo que ele está lá naquela unidade e é fácil o acesso, vão e matam ele. Então é muito comum haver assassinatos na porta das unidades prisionais, que são as casas de albergado, que foram estabelecidas para o cumprimento do regime aberto. Vamos diferenciar aqui quando é possível haver a prisão domiciliar e um recurso processual penal, que é uma medida cautelar de prisão provisória domiciliar. Vamos diferenciar. Vamos primeiro para a Lei de Execuções Penais sobre a prisão domiciliar. Se está na Lei de Execuções Penais, é porque o sujeito já foi condenado. Aqui houve uma condenação. O artigo 117 da LEP está falando de condenação. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de... Então, o artigo 117 está te dizendo que o indivíduo que esteja em regime aberto, não é fechado, não é semiaberto, é em regime aberto, a ele será admitido ir para a residência para cumprir sua pena, ficando o quê? Em prisão domiciliar. Quais as possibilidades? 1, condenado maior de 70 anos. 2, condenado acometido de doença grave. 3, condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental. Então, a condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. E, incisos 4, condenada gestante. Essas que estiverem em prisão domiciliar, em regime aberto, essas que estejam em regime aberto, elas podem ser beneficiadas com prisão domiciliar, ficar em suas casas, cumprir o restante da pena, desde que estejam dentro dessas condições estabelecidas nos incisos de 1 a 4 do artigo 117, ok? Agora vamos falar em uma medida cautelar possível de ser estabelecida para haver a prisão domiciliar provisória. Quando isso poderá acontecer? Primeiro, a pessoa não foi condenada. É uma medida cautelar.
que se entende por medida cautelar? Uma medida que vai restringir a liberdade, mas sem a necessidade de impor uma prisão preventiva ou uma prisão temporária. Não vai ficar privado de sua liberdade em uma unidade carcerária. Vai ficar como? Vai ficar em casa, cumprindo essa medida cautelar enquanto o processo corre, porque não houve ainda prisão, condenação transitada em julgado. Artigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, inciso 1, maior de 80 anos, 2, extremamente debilitado por motivo de doença grave, 3, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. 4, gestante. 5, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. 6, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Adriana Anselmo, ex-primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, casada aí com esqueci o nome do governador, Sérgio Cabral, casada com Sérgio Cabral, ela foi presa também. Participou de inúmeros crimes em conjunto com o marido, em coautoria. E ela alegou, estava na unidade prisional, foi decretada prisão preventiva, e ela alegou que era a única pessoa que cuidava de um filho com menos de 12 anos. A promotoria entendeu que aquilo não era verdade, porque ela tinha passado mais de 3 meses no exterior sem a presença dos filhos. Ou seja, que ela estava mentindo, que ela não cuidava de filho nenhum. Mas acabou tendo o benefício do artigo 318 e a prisão preventiva foi convertida em prisão domiciliar, uma medida cautelar domiciliar provisória, para fazer com que ela ficasse em casa, já que não havia condenação alguma, mas ela ficava em casa ali com os requisitos estabelecidos pelo juiz. Caso Abdelmaci. Esse médico, Abdelmaci, ele foi condenado a 278 anos de prisão por ter estuprado 37 pacientes. Aí o que é que aconteceu? Uma verdadeira novela. Ele se disse acometido de uma doença grave, pela idade já avançada, a época estava com 74 anos, e aí a defesa dele alegou o quê? Olha, eu quero que o meu cliente saia do regime fechado, porque ele já foi condenado, está cumprindo pena, mas é que ele saia do regime fechado e vá para uma prisão domiciliar, ficar preso em casa. Porque as condições do presídio são inadequadas à questão de saúde dele. O presídio, nenhuma unidade hospitalar do Estado que tem as condições de receber internos que estão acometidos de doenças graves, tem a estrutura necessária para ele. E ele só teria essa estrutura se estivesse em residência. Qual o problema? É que a lei não trata, no artigo 117 que nós acabamos de ver, sobre regime fechado, trata do regime aberto, a possibilidade de ele ir para uma prisão domiciliar se ele estivesse em regime aberto, mas ele não estava em regime fechado. Mas, por incrível que pareça, ele conseguiu. Houve uma interpretação constitucional dizendo que feria o princípio da dignidade da pessoa humana, e por isso, sim, a juíza das execuções criminais, lá de São Paulo, determinou que ele ficasse em casa como prisão domiciliar. Por quê? Porque ele sofria de graves problemas de saúde, notadamente uma série de doenças cardíacas, que exigem tratamentos médicos frequentes, incluindo internações hospitalares e que colocam
em risco à sua vida. E aí ele recebeu alta em 15 de 8 de 2017 no hospital e foi para casa. O que disse a juíza da Vara de Execuções Criminais? Um trecho da sentença proferida por ela. Com efeito, a Lei de Execuções Penais admite a prisão domiciliar ao condenado maior de 70 anos e com condições precárias de saúde. Embora a lei assim estabeleça, para condenados de regime aberto, tem sido admitida, excepcionalmente, a reclusão domiciliar aos portadores de doença grave, ainda que sob regime semiaberto ou fechado, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. Por isso, o grau de importância do que nós estudamos no começo do semestre. Os princípios constitucionais que vão fundamentar, alicerçar, embasar uma decisão, como essa que a juíza fez. Ela, com base nos princípios que estão no texto constitucional, portanto, acima da lei infraconstitucional, aquela pirâmide de Bob, tem que estar de acordo com o texto constitucional. E aí, por isso ela fez essa interpretação e decretou essa possibilidade, o encaminhamento dele para cumprir prisão domiciliar. Falamos da Constituição, vamos a ela. Artigo 5º, inciso 48 do texto constitucional. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Aqueles que defendem a questão da maioridade penal, elevar a capacidade de discernir, de entender, de 16 anos para 18, entendem que esses indivíduos, entre 16 e 18 anos, ficariam em estabelecimento distinto em decorrência da idade. Também, as mulheres, elas devem ficar em estabelecimentos distintos. Existem, por mais absurdo que pareça, alguns estados, alguns lugares do norte do país, onde as presas ficavam, até hoje, em ambientes, em compartimentos, com outros homens, cumprindo pena. Mas o texto constitucional não permite. E é um verdadeiro absurdo. Porque lá elas podem ser vítimas de estupros e outras formas de lascívia e de afronta à sua integridade física e moral. O artigo 37 do Código Penal diz o seguinte: as mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como no que couber o disposto neste capítulo do Código Penal. Então, as mulheres, elas têm que ter a integridade física e moral asseguradas. Elas têm que ter um ambiente próprio, só para elas, uma unidade distinta. A mulher, ela pode amamentar o seu filho. O texto constitucional assim permite que ela amamente enquanto estiver na unidade. Tem os mesmos direitos dos presos, dos homens, do trabalho, de haver a remissão da pena a cada 3 dias é descontado uma pena, de ter assistência jurídica, de ter assistência familiar, direito à visita. Então, o que o legislador não admite é nenhuma afronta a esses direitos, nem integridade física e nem integridade moral. As presas normalmente estão na unidade prisional, 60% delas, em decorrência do crime de tráfico de drogas. Antigamente, as mulheres acabavam tendo ações acessórias, mas isso é fácil de você notar, basta acompanhar as mídias
no decorrer desses anos, elas ganharam, sim, uma liderança em diversas organizações. Liderança e elaborando seus próprios crimes. Artigo 38, o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral, falei. Artigo 5º, inciso 49, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Uma repetição. Inciso 50 do artigo 5º, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Questão da remissão. Remissão no sentido de desconto. É o benefício de abatimento da pena por tempo trabalhado. Então, a cada 3 dias de trabalho, é remido 1 dia da pena, descontado. O artigo 126 da LEP. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Então, a parte da pena poderá ser remido em decorrência do trabalho dos apenados. Também é possível remir a pena através do estudo. A cada dia de pena, a cada 12 horas de frequência escolar, 1 dia de pena será remido. A atividade pode ser de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididos no mínimo em 3 dias. Então, 3 dias, 12 horas de frequência escolar, é remido 1 dia na pena. Pode ser em conjunto o trabalho e o estudo? Pode sim, não há problema algum. Aí aumenta a remissão. Direitos políticos, artigo 15 do texto constitucional, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 3, condenação criminal transitada em julgada, enquanto durarem seus efeitos. Um efeito secundário da pena é a perda dos direitos políticos, de votar e ser votado. Quando houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ele perde essa possibilidade de votar e ser votado. Superveniência de doença mental, está no artigo 41 do Código Penal. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou, à falta, a outro estabelecimento adequado. Num sistema prisional tão embrutecido, cheio de rebeliões, motins, onde, vez por outra, há a violação da integridade física, moral do sujeito constantemente, o cara fica louco, enlouquece, começa a jogar merda em todo mundo. E aí, faz-se o quê? Tem que levar esse indivíduo para tratamento. Por quê? Porque sobreviveu uma doença mental nele. E é comum haver isso nos presídios. O cara pira, não fica são num lugar daquele. E aí, o que vai acontecer? Depois que ele for para lá e recuperar a sanidade mental, retorna para finalizar o cumprimento da pena. Se terminar de cumprir a pena lá, na unidade de tratamento psiquiátrico, ao qual ele foi transferido, ele sai de lá, se for uma unidade específica para pessoas que cometeram crimes, ele sai de lá e vai para uma unidade do Estado que não tem essas mesmas características de pessoas que cometeram crimes. Pessoas loucas, mas que não cometeram crimes. Aí, já que findou a pena dele, tem que ser imediatamente transferido. E a pena, enquanto ele estiver com essa doença mental em hospital de custódia ou em tratamento, a pena está contando. Cada dia que ele esteja em hospital ou em tratamento psiquiátrico, estará sendo contado cada um desses dias. Detração. O que vem a ser essa detração? E o porquê o goleiro Bruno, mais uma vez, está aí em um slide nosso.
Artigo 42. Computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. A detração é justamente você teve prisão preventiva decretada, como foi o caso do goleiro Bruno, e está correndo o processo. Passou 1 ano, passou 2 anos preso, sem sentença penal condenatória. E agora? E essa prisão? Ela tem que ser fundamentada pelo juiz. Por que está mantendo o sujeito preso? Porque a regra é a liberdade. A exceção é a segregação. Mas o juiz fundamentou e manteve. Quando ele foi condenado, quando houve trânsito em julgado de sentença penal condenatória, passou a ter o Estado o poder de executar a pena, certo? E os 2 anos que ele já tinha cumprido, que ele ficou preso, vai haver a detração. Esse tempo de privação de liberdade que ele passou, quando era ainda em tempo de prisão provisória, porque não havia transitado em julgado, vai haver a detração, esse desconto da pena que foi estabelecida. Certo? Uma última mensagem: olhe as coisas de um jeito diferente e assim a gente cresce, a gente evolui e cada vez nós ficamos mais fortes. Um forte abraço, vamos em frente, vamos seguir até o próximo slide.